Olá, estudante! Agora estamos iniciando a unidade 4, onde estaremos trabalhando com os sistemas de amortização. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa unidade. Então, antes de conhecer como funcionam os cálculos, precisamos ter noção, ter o conhecimento dos conceitos. Então, o que vem a ser a amortização? A amortização é a forma de pagar um empréstimo, ou seja, pagar a principal e os juros. O que seria pagar o principal? Pagar o principal é o que você fez no empréstimo, é o valor do empréstimo que você fez. E os juros somados com essas parcelas, que serão o valor da sua prestação. Então, toda prestação vai ter uma parte em que você vai ter pagamento da sua dívida e mais os juros. Quem é o credor? O credor ou o mutuante é aquele que dá um empréstimo, aquela pessoa que vai emprestar o dinheiro para você. O devedor ou mutuário é aquele que vai receber o empréstimo. A taxa de juros é a taxa acordada entre as partes, é sempre calculada sobre o saldo devedor. Então, durante a montagem do sistema de amortização, os cálculos sempre são realizados sobre o saldo devedor. Prazo de carência. O prazo de carência corresponde ao período compreendido entre o prazo de utilização e o pagamento da primeira amortização. Então, em diversas situações, você vai pedir um empréstimo, então muitas vezes tem um prazo para começar a pagar as parcelas. É claro que você paga juros sobre esse prazo. Digamos que você faz um empréstimo lá de 30 mil reais para pagar em 36 vezes. Então, muitas vezes, a instituição lá financeira, ela oferece lá uma carência de 3 meses. Então, nos 3 primeiros meses, você não vai pagar, digamos lá, a partir do 4º mês. Então, esse período, você não paga a parcela, mas não esqueça que você está pagando juros sobre isso. O prazo de amortização. Então, o que é o prazo de amortização? É o intervalo de tempo durante o qual são pagas as amortizações. Então, são os períodos que realmente eu estou pagando a dívida daquele bem que foi adquirido. E as parcelas de amortização correspondem às parcelas de devolução do principal. Então, você vai emprestar 30 mil, você não vai pagar apenas os 30 mil, você vai pagar 30 mil mais os juros. Então, cada vez que você paga a parcela referente ao 30 mil, você está amortizando a tua dívida. Prestação é a soma da amortização acrescida de juros e encargos. Então, a tua parcela, em alguns sistemas de amortização, você pode estar só pagando naquela parcela os juros. Mas em muitas situações também você vai estar pagando naquela parcela o juro e ao mesmo tempo vai estar amortizando a sua dívida. Então depende do sistema de amortização. Isso nós vamos ver aí como que funcionam os cálculos. E a planilha é o quadro, a tabela que você vai organizar para fazer esses cálculos, para representar qual é o teu saldo devedor a cada período, qual é a amortização a cada período e qual é o juro contado a cada período. A amortização de uma dívida pode ser processada de várias formas, dependendo das condições pactuadas, que foi o que eu já comentei anteriormente. Então, nem sempre suas parcelas estão relacionadas com só juros ou só amortização. Vai depender do sistema de amortização que você está desenvolvendo aí no seu empréstimo. Então, você pode pagar a dívida em prestações periódicas, por exemplo, representadas por parcelas de juros mais o capital. Ou seja, dentro de cada parcela que você paga, você pode estar pagando o que você emprestou e mais o juro. Você pode ter prestações constituídas exclusivamente de juros, ficando somente o capital para pagar de uma só vez lá no vencimento da dívida. Então, digamos, existem sistemas de amortização onde você paga apenas os juros durante um determinado período e depois você vai pagar o que realmente você emprestou. E os juros capitalizados para pagamento junto com o capital ao final da dívida. Em razão disso, então, o que significa? Significa que existem vários sistemas de amortizações e o que nós trataremos nessa unidade aí do curso de matemática financeira, da disciplina de matemática financeira do curso de licenciatura em matemática, será
o sistema de amortização constante e o sistema Price. Então, primeiro vamos conhecer como funciona o sistema de amortização constante. Ele é chamado de SAC, né? Forma abreviada de tratar esse sistema. No SAC, as prestações são decrescentes e formadas por parcelas do capital mais juros. Veja o nome, Sistema de Amortização Constante. Então, o que é Sistema de Amortização Constante? A amortização é constante. Significa que cada período eu vou diminuir da minha dívida sempre o mesmo valor, é um valor constante. Como que eu calculo essa amortização? Então, o valor da amortização do capital é constante em todos os períodos. Já a parcela dos juros diminui a cada período, uma vez que a taxa de juros é aplicada sobre o saldo devedor. Então, para calcular essa amortização, basta eu dividir o meu saldo devedor de acordo com o número de vezes que eu estou fazendo a minha dívida. Se for em 36, se for em 10, enfim, quantas vezes forem, né, contratadas. Então, como que funciona? Então, aqui, por exemplo, um gráfico que eu posso analisar bem como que fica a situação. Então, aqui é o valor da minha prestação. Essa prestação, ela vai diminuindo, tá vendo aqui, ó? Vai diminuindo. Por quê? Porque a amortização, ela é constante, ó. Esse valor representa o quanto vai diminuir do meu saldo, do valor que foi emprestado. Então, se eu emprestei lá 30 mil, digamos lá, então o valor que vai amortizando 30 mil a cada período é sempre o mesmo. E os juros vão diminuindo. Por quê? Porque o meu saldo devedor vai diminuindo. E os juros são calculados sobre o saldo devedor. Então, se o juro é contratado e ele é um valor fixo, então todo mês eu vou calcular essa taxa incidindo sobre o saldo devedor que está diminuindo, logo esses juros vão diminuir. Então, vamos fazer um exemplo aqui, bem prático, para entender esse sistema. Então, uma composição de dívida de 8 milhões a ser paga em 4 prestações anuais, com taxas de juros de 36% ao ano. Então, essa é a taxa que vai incidir sobre o saldo devedor ao ano. Para elaborar a planilha de pagamento, seguiremos os seguintes procedimentos. Então, como nós vimos, se a amortização é constante, eu vou calcular a amortização. É simples. É só eu dividir o 8 milhões pelo número de vezes da minha dívida que eu vou parcelar. Então, se eu vou parcelar em 4 anos, então eu vou dividir em 4 anos. Então, vai ficar 8 milhões divididos por 4. Em seguida, o que eu tenho que fazer? Calcular as parcelas de juros, fazendo com que essa parcela incida sobre o meu saldo devedor. E depois calcular a prestação. Como que eu calculo a prestação? Eu somo o juro mais a amortização. Então, vamos ver como ficaria a planilha. Então, eu sei que eu emprestei 8 milhões, tá aqui, ó, meu saldo devedor. Como que eu divido agora nos próximos 4 anos essa dívida? Eu vou pegar 8 milhões e vou dividir por 4. Então, vai ficar 2 milhões por ano. Só que essa é a amortização. Então, aqui eu só estou pagando a dívida. Mas só que, é claro, não existe instituição financeira que não vai cobrar juros sobre isso. Então, qual foi o juro contratado? 36% ao ano. Então, eu venho aqui, então veja que a minha tabela ela tem o período, tem a prestação, juros e a amortização. Como é que eu calculo a prestação? Eu pego o juro, somo com a amortização, que vai me dar o valor da prestação. Então, aqui o meu saldo devedor, no início lá, 8 milhões, eu vou calcular 36% sobre 8 milhões. Então, no primeiro mês, eu vou pagar, no primeiro ano, aliás, né, porque é anual, no primeiro ano eu vou pagar 36% sobre 8 milhões, que é 2.880.000, mais a amortização. Então, desse valor de 8 milhões, eu vou descontar 2 milhões do meu saldo devedor, tá? Então, eu estava devendo 8 milhões, esse 2 milhões aqui vai diminuir, olha, aqui vai passar para quanto? Para 6 milhões. Quer dizer que no final do primeiro mês já não estou mais devendo 8 milhões, eu vou estar devendo 6 milhões. E a prestação paga vai ser os 2 milhões mais o juro, ou seja, 4 milhões e 880.000. Muito bem. Agora eu venho para o próximo passo. O próximo passo é o mesmo cálculo. Eu vou pegar, ó, a amortização continua 2 milhões, eu vou pegar 36% agora. Para o segundo mês, 36% sobre os 6 milhões. 36% por 6 milhões vai dar 2 milhões e 160.000. Então, agora a minha parcela vai diminuir, minha prestação vai diminuir. Vai ser 2 milhões mais 2 milhões e 160 milhões. Somando tudo, né, 2 milhões e 160 milhões com 2 milhões, 4 milhões e 160
mil. Então, essa é a próxima parcela. Para calcular a parcela no final lá do terceiro mês, calcula 36% sobre os 4 milhões, que vai dar 1.440.000. Somando com o valor da amortização, dá 3.440.000. Então, você veja que sempre vai diminuindo só os 2 milhões do saldo devedor, porque essa é a amortização. A amortização, como nós vimos, é o valor que eu desconto do principal, do que eu emprestei. Então, descontei 2.000, 6.000, descontei 2.000, 4.000, descontei 2.000 aqui, ficou 2.000. 2 milhões. Então, esses 2 milhões, agora eu vou calcular 36%, que vai dar os 720.000. Mais os 2 milhões, 2.720.000. Então, aqui, 2.720.000, 720.000 era só o juro, né? Então, eu quitei minha dívida e já não estou devendo mais nada. Então, aqui fecha a planilha, sempre no final, aqui na última parcela, o teu saldo devedor aqui se anula, né? Porque você terminou de pagar a sua dívida. Então, é assim que funciona o sistema de amortização constante. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o sistema francês, ou chamado também a tabela Price. Como que funciona? É um pouquinho diferente do sistema de amortização constante. Apesar de que também funciona assim. Em cada parcela você vai ter uma parte de amortização, outra parte de juros. Mas na tabela Price, a vantagem é que as prestações são constantes. Então, você pode se planejar, apesar de que no sistema de amortização constante, as parcelas vão diminuindo, que também não é ruim. Mas no sistema francês, as parcelas elas são fixas. É uma forma de você poder se organizar aí para fazer esse tipo de empréstimo. Então, as prestações são constantes em todos os períodos e formados por parcela do capital mais o juro. Então, é parecida com a anterior. Tem o capital, que você vai estar amortizando ali, né? Vai estar tirando uma parte do teu empréstimo, e mais um pouco vai ser a parcela de juros. Nesse caso, a amortização ela vai aumentando a cada período, tá? E os juros vão decrescendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a representação do gráfico aqui dessa prestação. Então, a prestação aqui ela é constante, lembra que anteriormente ela é diminuindo, então aqui ela é constante. Só que o que acontece? A amortização, olha aqui, ó, a linha da amortização, ela vai aumentando, ou seja, você vai aumentando o valor que você vai tirando do teu empréstimo e o teu juro vai diminuindo com o tempo. Então, como que funciona o cálculo? Para fazer o cálculo do sistema da tabela Price, eu vou recorrer à fórmula do cálculo da prestação lá das rendas postecipadas, lá quando nós estudamos lá a unidade 3. Então, é simples o cálculo, bem parecido com o que nós fizemos anteriormente, lembrando que a prestação ela vai ser sempre fixa. Então, por exemplo, o valor do financiamento é de 600 mil, tá? Digamos que eu vou emprestar lá 600 mil, uma taxa de 36% ao ano, e vou pagar em 3 parcelas, tá? Para elaborar essa planilha, eu vou ter que usar a fórmula lá do valor da prestação para a renda postecipada. Então, é PV que multiplica I sobre 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Então, nós já vimos lá que o PMT é a prestação, o PV é o valor presente que eu estou emprestando, no caso é os 600 mil, a taxa é 37% ao ano, então no caso eu vou usar o 0,37 e o N é 3. Então, a prestação eu vou calcular aqui, então ela vai ser fixa, é essa a prestação que eu vou pagar. Então, como é que funciona os outros cálculos? Então, vamos direto aqui para a planilha. Então, eu vou pegar esse valor lá, 600, vou colocar no valor presente, vou colocar a taxa I 0,37 e o N3. Esse cálculo aqui você já sabe fazer, porque você já aprendeu lá na unidade 3. Você pode utilizar a HP lá 12C para fazer o cálculo, pode fazer numa científica normal. Você substituindo esses valores nessa fórmula, você vai chegar nessa prestação. Lembram que na tabela anterior nós calculávamos a amortização era constante. Aqui não, a prestação é constante. Então, se eu substituir esses dados aqui nessa fórmula, eu vou achar 363.279,52. Então, esse vai ser o valor da prestação. Então, agora, como é que eu faço para calcular os juros e a amortização dessa prestação? Então, nessa prestação, uma parte é juro e a outra parte é a amortização. Como é que eu faço para calcular os juros, no caso? Os juros eu vou pegar aqui, é 37% ao ano, então eu vou tirar lá 37% de
600 mil. Então, 37% de 600 mil é 222 mil. Esse 222 mil é o que eu vou pagar de juros dessa prestação aqui. Então, eu vou tirar, o que eu descontar da prestação aqui, desse juro, o que sobrar vai ser a minha amortização. Então, eu subtraio lá 363.279,52 menos 222 mil. Então, o resultado que vai dar é o 141.279,52. Então, o que eu vou amortizar no final do primeiro ano é esse valor aqui, tá? Aí, esse valor que eu estou amortizando, eu vou descontar o quê? No meu saldo devedor. Então, vou lá, 600 mil menos 141.279,52, que vai resultar no saldo devedor de 458.720,48. Ou seja, no final do primeiro ano, eu já vou estar devendo menos 458.720. Então, se veja, não vou mexer na prestação, a prestação é a mesma. Agora, o que eu faço? Eu tenho que calcular o juro sobre esse valor que eu estou devendo. Então, eu vou lá, calculo 37% sobre o 458.720,48, que vai dar esse resultado aqui, ó, 169.726,58. Então, esse valor aqui é o juro sobre esse saldo devedor. Muito bem. Como a prestação é essa, então eu vou tirar esse juro da prestação. O que sobrar é a amortização. Então, diminuindo 363.279 de 169.726, vai resultar em 193.552 e os centavos lá 94. Então, esse valor é o que eu estou amortizando de quem? Do 458.720. Então, agora eu já posso descontar este valor menos o meu saldo devedor. Olha, meu saldo devedor caiu para 265.167,53. Agora, no último ano lá, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Calculo a parcela de juros. Então, calculando a parcela de juros lá, 37% sobre 265.167, vai dar 98.111. Então, esse valor agora, eu diminuo da minha prestação, que vai me dar a amortização. E olha que minha amortização deu o mesmo resultado aqui do meu saldo devedor. Ou seja, eu quitei minha dívida, né? Paguei o juro, né, para cada período. Então, se você observar o que acontece, a prestação é constante, o juro diminui e a amortização aumenta. Quer dizer que a cada ano você paga mais do que você emprestou, né? O teu juro vai diminuindo. E aí você consegue completar aí a tabela. Se for mais parcelas, a única diferença é que a tua tabela vai ficar maior, você vai substituir aqui o N que você quer, por exemplo, digamos 10 parcelas, N é 10. E o I e aí o valor presente, a fórmula, você vai utilizar sempre essa daqui. Tem situações onde você vai estar pagando, vai ter carência. Nesse caso, o que vai mudar? Digamos lá que eu tenho um mês de carência, então eu não vou pagar lá no final do primeiro mês, eu vou pagar lá no final do segundo mês. Então, o que eu vou ter que calcular é o juros sobre o saldo devedor. Então, eu não vou fazer o cálculo sobre os 600 mil. Eu vou fazer o cálculo sobre o valor adicionado ainda o juro, né, no período. Então, digamos lá que durante um ano eu não vou pagar, então eu vou ter que contar lá 37% sobre os 600 mil, que vai subir esse valor aí do saldo devedor. Por quê? Porque eu estou ficando um ano sem pagar. Então, essa carência eu posso não estar pagando no final desse ano, mas eu vou ter que pagar os juros relativo a esse ano que eu não paguei. Ok? Então é isso aí, você consegue completar qualquer tabela que envolva o sistema Price. Bom, para fechar, então você deve pensar assim, mas qual é o melhor sistema de amortização entre esses dois aqui que nós estudamos? Existem outros sistemas, né? Mas nós vamos fechar aqui esse curso com esses dois sistemas aí de amortização. Então não dá para você dizer assim, o Price é o melhor ou o saque é o melhor. Eles são equivalentes. O que você tem que analisar é a tua condição de pagamento. O que você tem condição de fazer, quais as condições que você tem para realizar aí um empréstimo que esteja sendo usado qualquer um desses sistemas. Então é isso, então bons estudos, espero que você consiga realizar as atividades disponibilizadas dentro dessa unidade e bom trabalho aí para você
no final e boa sorte aí nas suas avaliações aí.